Cara, estamos com Rodolfo Abrantes, pastor, 46 anos de idade, e um cara que eu acho que um ponto importante a gente já tentar entender é como que alguém com essa idade, não te chamando de velho, né? Tudo bem, meu irmão, tô acostumando. Mas como, com 46 anos, você consegue manter uma comunicação eficaz com a geração atual? Cara, eu não tenho explicação para isso. Eu consigo perceber que é a misericórdia de Deus. Eu tive, nos meus 20 e poucos anos, eu tive o privilégio de poder tocar uma nação, o coração de uma geração, e eu fiz isso do jeito que eu quis. Até que, cara, o Senhor me achou e você pensa, ok, meu tempo passou. E de repente vem Deus e me dá a oportunidade de fazer isso de novo. Só que eu vou além ainda, cara. O tanto de criancinha mesmo, 3, 4 anos, que ouve minhas músicas, que canta as músicas. E eu nunca fiz música para criança. E de repente eu percebo que a minha música não só está tocando jovens, está tocando criancinhas. Cara, isso eu percebo, só pode ser Deus. Não foi intencional de fazer um som para eles, só que agora eu não consigo esquecer deles quando eu faço uma música. E eu percebo que as linhas melódicas das minhas músicas, elas são bem fáceis. Não tem melodia difícil, então eu percebo que uma criança consegue assimilar aquilo de maneira, de certa forma, fácil. Enfim, eu acho isso que é um milagre. Para mim é um milagre. Você falou das letras, tem uma letra sua, que se eu não me engano, você disse que é Na Gravidade da Sua Presença. Uhum. Eu, interpretando a música, parece que você faz um trocadilho com gravidade. Uhum. Faz sentido? É mais ou menos por esse caminho que você faz? As palavras, elas têm esse aspecto, né? Eu acho isso muito legal, de tipo assim, a presença de Deus, ela tem esse peso. Entenda o grave, porque ela tem o grave, mas o sentido literal disso é de você estar suspenso desse mundo, mas sem conseguir sair da presença dele uma vez que você é atraído para o coração de Deus. Então você está como uma estrela ao redor dele. A analogia do Sol e os planetas girando ao redor é Deus no centro e a gente girando ao redor dele. Cara, é incrível que você quer ir para um caminho, mas parece que você vai abrindo sempre um assunto que a mente é ligada a outra coisa. Eu lembro que o próprio Paulo, ele fala, pô, nele nós nos movemos e nele nós existimos. E eu percebo que todas as suas mensagens, elas sempre têm um centro, né? Você sempre leva o povo para esse olhar para Deus, é exclusivamente Deus. Esse processo você atribui a exatamente o que? A conversão, é a busca diária, como é que você traduz Eu isso? acho que a forma como eu enxergo estar onde eu estou não teria sido de outra forma se ele não tivesse permitido, me trazido e me feito permanecer. Então, permanecer é até interessante porque ele nos inspira a permanecer. Ou seja, eu entendo que assim, ele fez todas as coisas. O meu papel, o meu esforço não é para entrar nesse lugar, ele abriu a porta. O meu papel não é para ser aceito, ele já me aceitou. O meu papel é pegar todo o meu esforço e permanecer nesse lugar. Então, para permanecer nesse lugar, eu preciso ter foco, que é olhar para a direção certa, no caso o Senhor, e ter os ouvidos abertos, porque a gente pode andar com ele de olhos fechados. É pelo som da voz que a gente o segue. Ele disse, meus ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. Ou seja, não se perdem por não ouvir a voz, não reconhecer a voz de estranhos. Então, assim, as ovelhas de Jesus podem andar de olhos fechados e estar com ele o tempo inteiro, desde que você consiga ouvir o som da voz dele. E para isso eu preciso ter foco. É enxergar pela fé. É enxergar seus meus olhos. É como o cego em Jericó. Estava todo mundo vendo alguém que multiplicava pães, alguém que curava doenças, e o cego viu um rei. É louco, o cego viu um rei. Brilhante. Uma coisa que eu percebo também é que essa sua mensagem, e me corrija se eu estiver errado, parece que é uma onda, fecha aspas, entenda-me bem a palavra onda, que o Brasil tem vivido, de novos pastores que têm se conectado de uma forma com o evangelho mais, talvez até C.S. Lewis, aquela coisa, aquele cristianismo mais puro e simples.
Você percebe assim, é um movimento, é uma onda, é um novo tempo, é algo profético? Como é que você lê esse momento do Brasil? Cara, eu acho que assim, tem uma nova geração que Deus jogou luz sobre eles. Enfim, Deus talvez tenha encontrado algo lindo neles e jogou luz. No reino de Deus, você pode até se promover, autopromoção, você pode, mas aquilo que é verdade vai aparecer com o tempo. Eu percebo que tem gente que permanece. Não é a respeito de um sucesso imediato, de um reconhecimento imediato, porque isso pode ser fruto de marketing. Mas eu tenho a tendência de admirar aquilo que permanece. É o papo de permanecer. A obra de Deus, eu não creio que ela é medida para cima, como o mundo mede sucesso, que é o cara chegou no auge e agora todo mundo pode olhar para ele. É um cara que vai longe, não alto, longe. É um cara que caminha longas distâncias. Deus continua olhando para esse cara, caminhando, ele vê o tamanho dessa obra que esse cara percorreu na terra, ele fala, essa obra é grande, não é para cima, é para frente. E assim, eu já me vejo meio que no meio do caminho entre a escola antiga, entre e essa nova geração. Essa nova geração alguns são mais novos que o meu filho. Enfim, então eu sou como que o irmão mais velho. E eu percebo algo muito lindo nesse papel do irmão mais velho, que ele é um mau exemplo quase que a Bíblia inteira. É Caim matando Abel, são os irmãos de José oprimindo José, é o Esaú depois tendo um BO contra Jacó, é Ismael contra Isaac, e vem Jesus no Novo Testamento e ele agora é o irmão mais velho. E ele está dizendo, aquele que vem depois de mim é maior do que eu. É João Batista dizendo que o que vem depois de mim é maior do que eu. É Jesus dizendo, aquele que crê em mim fará as mesmas obras, só que ainda maiores. Ou seja, é Jesus assumindo a figura do irmão mais velho. É o pai chamando o irmão mais velho na parábola do filho pródigo e dizendo, se alegra comigo porque o teu irmão chegou. Ou seja, o papel do irmão mais velho é mostrar o pai para os mais novos. Como Jesus disse para Tomé, aquele que vê a mim vê o pai, eu e o pai somos um. Ou seja, é redimir essa figura do irmão mais velho. Então, eu tô meio que no meio do caminho, eu sou uma geração que está no meio do caminho, os quarentões. Ainda não sou um completo tiozão e já não sou mais um completo garotão. Então eu preciso, de certa forma, estar no meio dessas gerações, fazendo a ponte entre eles. De certa forma, alguém da minha geração explica melhor a geração mais nova para os mais velhos e alguém na minha posição explica melhor a geração mais antiga para os mais novos. De imediato eu lembro em Atos o registro dizendo que Davi serviu a Deus em sua geração e isso é fantástico. Posso pular por um tema Brasil, ok, um novo tempo, politicamente dizendo. Como é que você avalia esses 6 meses dessa nova gestão? Como é que o Brasil está? Qual a sua percepção? O que você consegue apontar aí? Cara, você pega uma casa abandonada na mão de bandidos e deixa assim por longos e longos, mais de uma década, tem muita coisa para você consertar. Então você assume a direção dessa casa e não é de uma hora para outra que ela vai ficar linda. Tem muito trabalho. Eu não me admiro nada se esse novo governo levar os 4 anos que tem só para começar a desfazer a bagunça que foi feita por... A gente nunca teve uma história política sadia no Brasil, vamos falar a verdade. É muito fácil jogar toda a culpa no PT e dizer que a sua administração arruinou o Brasil. O Brasil é arruinado, vem sendo arruinado desde a sua descoberta. E o PT, eu acho que chegou num ápice quando se assume um papel, cara, uma linha que por onde passou no mundo trouxe destruição e pobreza. E a gente é um país rico, cara. O Brasil é rico demais. Se o Brasil tiver gente que o ame no governo, esse país tem como ser uma grande potência no mundo. E é revoltante você fazer parte de um país rico e ter um povo pobre dentro desse país. Ou seja, quem está roubando essa riqueza? O triste são os próprios brasileiros, caramba. Ou seja, então para onde esse dinheiro está indo? Se os brasileiros estão roubando o próprio país, é de se pensar que esse dinheiro fique dentro de casa, se quem está roubando está lá. É muita bagunça. Assim, eu vejo um governo que assume pela primeira vez a presidência de um país, é um governo que vai ter que aprender a ser presidente. O Bolsonaro, para mim, não é um mito, ele não é o Salvador. Ele foi uma voz
Ele foi... essa eleição, para mim, eu tinha uma preocupação muito maior do que ver o Bolsonaro ser eleito. Era não ver o PT ser eleito de novo. Assim, chega do mesmo, sabe? O mesmo eu já sei como é que é. Eu quero algo novo que me dê esperança, pelo menos. Então, assim, eu percebo alguns erros naturais. Eu nunca vi um governo que não erre, mas eu percebo uma firmeza de convicção. Assim, quem conhece o presidente pessoalmente, eu não o conheço, mas eu conheço muitas pessoas que o conhecem. Dizem que ele é um cara extremamente simples, acessível e que você não tem surpresa com ele. Ele é exatamente aquilo ali. Então, assim, é aquela figura do paizão, aquele cara que é meio chucro, é meio grosso, mas é aquilo ali. Então, assim, eu tenho bons olhos. Eu creio que o Brasil, cara, de certa forma, você removeu um trono de iniquidade na nação e só por isso a nação já é abençoada. Agora é orar para que eles deem os passos certos, né? Amém, amém. Está em pauta essa discussão da reforma, Previdência e tudo mais, e você vê o próprio Congresso fazendo uma oposição aos próprios brasileiros. Se você for afunilar a discussão, você tem esperança? Você acha que ela sai? Você vê o Paulo Guedes aí, você acha que isso dá jogo, dá liga? É uma das coisas que o governo novo tem que aprender a conversar, né? Sem abrir mão de uma das pautas da eleição, que foi: vamos acabar com a política antiga do toma lá da cá. Ou seja, de certa forma você percebe que o Bolsonaro não é que ele é duro, intransigente e não conversa. Ele quer simplesmente remover essa política antiga, é a impressão que me dá. Só que não é assim, tão radical desse jeito. Precisa haver conversa, precisa haver diálogo, senão a gente não precisa nem de um parlamento. Se não for para ouvir os caras, não precisa nem de um parlamento. Então, ambos os lados aprenderem a dialogar. Ok, não vai ser mais do jeito que era, mas também não dá para ser de uma vez só uma voz falando. Ou seja, eles estão aprendendo a conversar. Essa semana mesmo, algumas medidas foram aprovadas e você percebe que isso já fala de uma conversa, de um certo entendimento. E à medida que eles forem se entendendo e isso for para o melhor do país, todo mundo vai receber as suas medalhinhas de honra. Boa. Bom, água pro vinho também, mais uma, você, sei lá, tipo, o que a gente conhece um Rodolfo, o pouco que eu conheço, um Rodolfo que surfa, que prega, que ministra, casado. O que eu não conheço do Rodolfo? O que a gente poderia conhecer aqui, o seu público, pessoal? Cara, um cara que gosta de não fazer nada, ama não fazer nada. Você falou um monte de coisa que eu faço, eu amo não fazer nada. É uma coisa que, meu irmão, esse estado vegetativo eu amo. Ficar olhando pro nada. Inércia. Fazendo nada, simplesmente bota uma tela verde com um monte de cara correndo atrás de uma bola na minha frente e eu tô feliz demais. Você joga uma bola, velho? Não, eu assisto. Só assiste, assisto né? Tudo. Você falou esses dias na pregação que quando você conheceu o seu camisa 10, você ficou tal, eu fiquei imaginando, era o Neymar, né? Porque você é santista, né? Tá. Não, eu sou flamenguista, flamenguista. É um nível mais excelente. Sério mesmo? Sim, claro. Tá. Que outro time existe? É que eu lembrei que a Bíblia fala sede Santos, né? Porque eu sou Santos. Mas você percebe que o sangue de Cristo vencendo as trevas é rubro-negro. Então você percebe que o único hino que tem Jesus é o do Flamengo. Entendi. Teve toda uma homenagem ali. Exatamente. Cara, você é um cara fantástico, sensacional. Tá. E humilde. E humilde, modesto. A humildade é a minha maior virtude. Eu gostava muito até essa parte dos times, mas ok. Eu sei que é meio clichê isso, mas é bom ouvir a voz de quem tem um nível de experiência. Você falou esses dias sobre novos levitas ou ministros que falam, pô, eu queria cantar como o Alessandro, como o Brunão, e você falou um lance muito legal. Pô, entra no seu quarto e chore com o louvor que vai fluindo, toque e chore. Isso já aconteceu com você? Inúmeras vezes. Inúmeras vezes. Eu não vou... Se tem uma coisa um erro que eu cometi muito no começo da minha caminhada e eu procuro não cometer, não jogar um peso para cima das pessoas que eu não tenho experimentado em primeiro lugar. Se eu experimentei, já não é mais um peso. É o que eu carrego, né? É um peso quando você não consegue levar, mas quando você já está nos seus lombos, já tem alguém levando. Então, assim, já não é mais um peso. Eu acho que, assim, nós temos boas referências hoje em dia, graças a Deus. A nova geração tem boas referências na adoração. Não espere perfeição de ninguém. Eu não conheço ninguém perfeito e eu não jogo esse peso para cima de ninguém. Porque eu não estou esperando perfeição, mas eu estou esperando ver Jesus nas pessoas e eu espero que Jesus apareça.
E assim, eu não preciso concordar com todo mundo para ver Jesus nas pessoas, porque para ver Jesus em você, eu preciso ver você também, né? Jesus é perfeito, nós não. Então assim, eu preciso ter a maturidade de enxergar no homem os seus defeitos e ver Cristo no meio disso tudo. Então é isso que eu procuro. Não saio procurando defeito nas pessoas para não os ouvir. Muito pelo contrário. Mesmo você pode ter todos os defeitos do mundo, eu vou procurar Jesus em você e eu quero ouvir o que ele tem para dizer através de você. Como está nosso tempo? A gente tem quanto tempo gravado já aí, mais ou menos? Acho que já deu, né? Eu queria perguntar tantas outras coisas, mas eu ia ficar aqui... Guarda para próxima. Você é Pergunta louco. para Ali. Gasta nela. Fechado. Acho que é isso. Cara, valeu, bro. valeu. Deus abençoe. Obrigado mesmo. Valeu.